Nós vamos entrar agora, irmãos, numa temática sobre o caminho de Jesus. Diga comigo, o caminho de Jesus. Glória a Deus. E o que é isso, meu irmão? Nós entendemos nossa visão aqui como comunidade, que é inspirar as pessoas a serem como Jesus. Amém? Então, para inspirar as pessoas a serem como Jesus, na verdade, é formar discípulos. Discípulo é aquele que segue Jesus, que imita Jesus, que ouve a sua voz, os seus ensinamentos e vive conforme a sua palavra. Então, essa série é pensando nisso. Por isso, a série O Caminho de Jesus será dividida em 3 grupos de mensagens. O primeiro grupo, que é esse que estamos iniciando hoje, é sobre estar com Jesus. Depois, teremos outro grupo de mensagens que é ser como Jesus. E por fim, então, fazer como Jesus. Amém? Vão ser 16 mensagens ao todo, ou seja, uma mensagem de manhã no domingo, à noite no domingo, com ministrantes diferentes. Hoje de manhã já fomos abençoados aqui com a ministração com o pastor Gustavo sobre silêncio e solitude. Muito bom, depois você pode ver durante a semana também no YouTube. Mas, meu irmão, é um tempo de nós olharmos para isso, amém? E nesse momento é sobre estar com Jesus. E dentro dessa temática de estar com Jesus, nós vamos falar sobre oração. Amém? Nós temos um vídeo para falar sobre esse tema. Se tiver o vídeo, pode colocar aí já, por favor. Amém? Que ouve, que fala, que se move. E por meio de Cristo Jesus, podemos conhecê-lo como um bom Pai. Sabendo quem Ele é e que nele nós nos tornamos filhos, podemos então, com humildade e ousadia, nos aproximarmos para uma conversa. A oração não é apenas um meio para fazermos pedidos, é um lugar de alinharmos nosso coração e ouvirmos a Deus. É para termos uma consciência transformada e conhecê-lo a cada dia mais. Glória a Deus, meu irmão. Então nós vamos falar sobre oração hoje. E sobre esse tema, meu irmão, quando a gente fala de oração, é um tema amplo. A gente pode falar da oração como uma forma nossa de reunião congregacional, amém? Em conjunto nós oramos aqui. Nós podemos falar a oração num aspecto mais individual, em que você fecha a porta do seu quarto, você vai lá e no secreto você ora a Deus. Nós podemos falar de oração como petição, porque a Bíblia fala, amém? Que devemos levar a Deus nossas petições, fazer nossas petições conhecidas diante de Deus. Deus espera que o procuremos com pedidos, né? Quando nós precisamos de algo, nós temos a quem recorrer. Mas o aspecto que nós vamos focar aqui nessa ministração sobre oração é sobre a oração para estar com Jesus, amém? Para estar na sua presença, para desfrutar desse momento de intimidade, para aprofundar no conhecimento sobre Deus, na relação e na intimidade com Deus. Então, para isso, eu quero começar lendo com vocês Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. E como de costume na nossa igreja, a primeira leitura nós fazemos em pé. Então, te convidar, meu irmão, fique em pé. Vamos fazer essa leitura em reverência à palavra de Deus. Como já foi dito aqui, nós somos uma igreja bíblica, amém? E nós ficamos de pé, simplesmente como um ato de reverência, para nos lembrarmos que somos uma igreja bíblica, para valorizarmos isso. Então, Mateus capítulo 6, dos versos 5 ao 15. Mateus 6, dos 5 ao 15. E diz assim, Jesus está ensinando os seus discípulos, amém? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E quando orarem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode fechar sua Bíblia. Vamos orar juntos. Pai, obrigado pela tua palavra, Sim. Nós queremos nos submeter à tua palavra. Nós não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Nós queremos devotar tudo a ti, Senhor. Nos submeter em total rendição a ti e a tua palavra. Que nossa mente e coração sejam guiados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Fique à vontade. Meu irmão, então falando de oração aqui, começando com essa referência bíblica, amém? Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando sobre oração, e quando Jesus ensina sobre oração, ele cita alguns exemplos do que não fazer, do que não é a oração conforme ele ensina. E ele vai citar em casos ali de pessoas que eram religiosas, que buscavam orar, porém, Jesus denuncia um coração que buscava um reconhecimento ao fazer a oração. Queria parecer, queria ser visto, queria ser reconhecido, e ali Jesus reprova essa maneira de orar. Jesus não está repreendendo ali em si o ato de orar publicamente, nem repreendendo o ato de você fazer isso em pé, porque Jesus disse, olha, eles oram em pé nas sinagogas, nas esquinas. Não é isso que Jesus está repreendendo, mas o fato de eles estarem fazendo isso para serem vistos. E para serem vistos, então, porque o objetivo era ser visto orando como alguém espiritual, reconhecido como alguém que carregava ali uma espiritualidade, então eles iam para esses lugares por causa disso. Eles não iam para um encontro, não iam para uma conversa, não iam para uma relação com Deus, mas iam para ser vistos. E Jesus repreende. Jesus repreende também uma situação em que ficavam repetindo demais as mesmas coisas, achando que por muito repetir seriam ouvidos. E naquela época ali, meu irmão, os gregos tinham vários deuses. Então, como os gregos iam para a oração? Eles invocavam todos os possíveis deuses que eles lembravam, para ver se assim seriam atendidos. Porque algum deles ia ouvir. Então, os gregos faziam assim. E os pagãos, eles faziam comércio, troca, como um contrato com as suas divindades. Então as suas orações, as orações dos pagãos, eram orações de lembrar a sua divindade o que eles tinham feito. Então eles chegavam diante do Deus deles, dizendo, olha, fiz esse sacrifício, olha o que eu te ofereci, olha o que eu te entreguei, então agora eu quero que você faça isso por mim. E Jesus repreende esse tipo de oração, esse tipo de aproximação com Deus, como se estivesse aproximando-se de uma dessas divindades, com o coração como estava sendo denunciado ali, ou para aparecer, ser visto, reconhecido, ou então para, de repente, não sabendo com quem se está relacionando e citando muitas coisas para ver se de repente Deus responde, ou como um contrato, dizendo, está vendo Deus o que eu fiz? Eu sou teu servo, olha o que eu fiz. Eu te sirvo, olha o que eu fiz. Eu fui ao culto, eu dizimei, eu ofertei, eu servi. Então, eu mereço, eu exijo, reivindico que você faça isso. E Jesus reprova esse tipo de oração. Mas Jesus também não fala apenas aquilo que não deve ser feito, ele diz o modelo. E o interessante é que no modelo de oração judaica, eles tinham por hábito orar várias vezes durante o dia. E também tinham por hábito sempre reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Algumas dessas orações judaicas, inclusive, também chamavam esse Deus de Pai, o nosso Deus maravilhoso de Pai. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que não é uma oração simplesmente porque se nós repetimos exatamente como ele está ensinando, assim então Deus vai ouvir. Não é nesse sentido que ele está ensinando.
Porque naquele tempo também os eruditos rabínicos, eles tinham orações pré-aprovadas. Olha, essa aqui passou no crivo, você pode orar desse jeito. Essa aqui também, você pode orar assim. Então eles tinham uma segurança de como orar debaixo de um crivo rabínico que já foi aprovado. Não é dessa maneira que Jesus está ensinando. Ele está nos direcionando aqui a um relacionamento com o Pai. E ao ensinar esse relacionamento com o Pai, a oração, como uma forma de nos relacionar com o Pai, Ele nos dá um exemplo, um modelo, que é a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E o que é interessante aqui, que nós já podemos pegar de alguns ensinamentos, é que Jesus diz assim, quando orarem. Ele não diz assim, se vocês orarem. Ele diz, quando vocês forem orar. Porque que era fato de que para se desenvolver uma espiritualidade e um relacionamento com Deus, nós deveríamos ir para a oração, isso já estava estabelecido. Mas Jesus está dizendo agora, quando vocês forem fazer isso, façam assim. E Ele deixa o modelo, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que estás nos céus. Uma coisa que nós sempre lembramos aqui na nossa comunidade, é que Ele é o nosso bom Pai, amém? Glória a Deus. Nós lembramos também que o Pai é nosso. Não é uma oração apenas centrada em mim mesmo, nas minhas necessidades, nos meus desejos e no meu Pai, mas é no nosso Pai. Tanto que a oração modelo nos convida a olhar e nos relacionar com Deus como Pai, e também nos convida a olhar, nos relacionar com esse Pai, que não tem apenas eu de filho, amém? Mas pela graça de Deus em Jesus Cristo, nós temos muitos irmãos. Você pode dar uma glória a Deus? E quando eu olho para esse Deus, eu me lembro que na verdade, por causa de Cristo eu sou filho, eu posso chamá-lo de pai, posso acessá-lo como um pai, mas assim também é o meu irmão, eu olho para o lado e também vejo da mesma maneira. A oração modelo que Jesus traz aqui, nos mostra também que nós devemos sim orar pelas nossas necessidades, amém? O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Mas ao mesmo tempo que nós oramos pelas necessidades que são minhas, não são só as minhas que eu estou orando, é o pão nosso de cada dia. Os pecados, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas ofensas ou as nossas dívidas, dependendo da sua versão, da sua tradução, vai usar esses sinônimos, porque diante do entendimento de pecado com Deus, era uma ofensa e também uma dívida para com Deus. Mas nós sabemos que naquela cruz, Ele pagou toda a dívida, amém? Ele assumiu o meu e o seu lugar. E sabendo que Ele pagou a nossa dívida, qual é o olhar para o nosso irmão agora? É também de exercer o perdão, porque eu também fui perdoado. Eu não merecia ser perdoado, e Jesus assumiu o meu lugar e levou sobre si a minha culpa. É por causa disso que quando eu olho para o meu irmão agora, não consigo imputar uma culpa, porque eu também não merecia. Como é que eu vou ficar medindo o merecimento agora? E Jesus nos convida para um lugar de oração, um lugar que nós vamos para nos relacionar com esse Deus, que é o nosso bom Pai, lembrando quem nós somos, lembrando quem Ele é, e que nós somos um com Ele. Por isso sempre nunca olhando apenas para si mesmo no individualismo, mas olhando para uma comunidade, um corpo, uma família que tem muitos filhos. Meu irmão, então, Jesus aqui ensina o que é oração, o que não é oração, nos dá um modelo, e também durante esse momento em que Ele ensina sobre não usar vãs repetições, eu quero lembrar que o que Ele está dizendo de vãs repetições está nesse contexto de ficar repetindo o nome de muitos deuses, ficar repetindo muito a mesma coisa para ver se com o volume, se de repente Deus ouve, ou se de repente se eu encher muito nessa oração e deixá-la muito bem estruturada e bonita, Deus vai ouvir. Ele está ensinando nesse sentido, porque não podemos entender aqui repetição como perseverar em oração, porque o próprio Cristo nos ensina a perseverar em oração. Nos dá parábolas nos ensinando sobre isso. De alguém que vai oportunar um juiz para julgar a sua causa e não desiste enquanto ele não é ouvido. De alguém que vai atrás de um amigo durante uma madrugada, durante um momento que não é talvez o mais adequado, mas para pedir pão, para pedir algo.
Jesus ensina a perseverar em oração. Então, ele não está repreendendo a perseverança. Ele está repreendendo uma forma errada de pensar e de se relacionar, levando a repetição como alvo de que Deus assim ouviria. Então, além de Deus saber que nós pediremos a Ele, Ele espera que nós vamos pedir as coisas a Ele. Ele espera que nós sejamos ali, procurar Deus como primeiro canal no momento da adversidade. Mas a própria palavra diz que Ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós falarmos. E aí eu quero entrar, meu irmão, em num motivo que talvez muitas pessoas deixam de praticar essa disciplina espiritual. Ou que de repente enfraqueceram, se esfriaram na oração e deixaram de orar. E o motivo para que isso aconteça, muitas vezes, é um entendimento errado. É um entendimento equivocado sobre a oração. E muitos desistiram então de orar, porque dizem assim: não tive resultado, então não vou continuar orando. Como se a oração fosse simplesmente um meio para eu obter o que eu quero. É como se eu fosse para Deus: Deus, eu preciso assim, que o Senhor faça isso, execute desse jeito, faça dessa maneira. E quando Ele não faz da maneira que nós pedimos, ou quando Ele não responde do jeito que esperamos, nós nos frustramos. Isso, meu irmão, acaba sendo uma prepotência de que Deus deveria se encaixar nas nossas expectativas. Mas muitos deixam de orar porque olham dessa maneira e dizem: não tive um resultado, não vou orar, vou parar de orar. Outros param de orar porque justamente Jesus está dizendo assim: olha, que Deus bem sabe o que você vai pedir antes mesmo de você falar. E alguns usam até mesmo a palavra para dizer assim: olha, eu nem vou orar porque Deus já sabe o que eu vou falar. Então para que orar se Ele já sabe? Meu irmão, só que, sabe, talvez a nossa mente esteja tão impregnada de um imediatismo, de um resolutismo que está presente nessa geração pós-moderna, que a gente acha que se relacionar é simplesmente para o outro conhecer o que você tem para falar, mas não é só isso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a presença, para estar com Ele. E a oração, debaixo desse entendimento de estar com Ele, não é apenas para eu fazer Ele conhecer o que eu quero pedir, porque Ele bem sabe antes mesmo de eu pedir. Mas diante da revelação que Ele sabe, como é que eu me aproximo dEle então? Outros param de orar porque dizem assim: olha, eu já criei, eu já declarei, eu já orei, então se eu ficar continuando nisso, quer dizer que eu não estou crendo o suficiente. E param de orar. Vejam que esses exemplos estão baseados em um entendimento errado sobre a oração, porque acham que a oração é simplesmente para resolver os seus problemas. E se não resolveu, então para que a oração? Acham que a oração é simplesmente para que Deus receba a sua explicação do porquê Ele tem que te atender. E como você fala: bom, Ele já sabe, eu não preciso explicar. É um entendimento equivocado. Ou porque, então, achando que é uma falta de fé permanecer na oração, porque você já pediu, você já orou. Meu irmão, mas a oração não é apenas para pedir. A oração é sobre nós estarmos num lugar que não é apenas um monólogo, é uma conversa. Amém? No monólogo, meu irmão, só uma pessoa fala. E talvez nós nos acostumamos a encher nossos momentos de oração de falar, de falar, e de falar, e de falar, e de falar, e a hora que a gente termina de falar, a gente fala amém e vai embora. E é como se Deus ficasse assim: agora eu quero falar contigo. E você fechou a porta, já deu as costas. Mas a oração não é apenas um monólogo. É uma conversa. É um tempo de você deixar ser ministrado, de submeter o seu coração de forma transparente para Deus, te falar, te moldar, te responder. E muitas vezes a resposta vai ser não. Muitas vezes a resposta vai ser um silêncio.
muitas vezes a resposta vai ser: continua orando. Muitas vezes a resposta vai ser: em quem você tem crido? Muitas vezes as respostas de Jesus não eram necessariamente como os discípulos esperavam. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, o seu discurso está duro, Jesus, tem muita gente que está te deixando. Talvez a resposta que eles esperavam era: então vamos avaliar aí o discurso, né? Vamos ver como podemos melhorar. Mas a resposta de Jesus foi: e vocês, não querem ir também? É porque Jesus não os amava ou desprezava? Não, mas porque Jesus estava ministrando algo no seu coração. A oração é esse lugar. De manhã nós tivemos aqui a ministração sobre silêncio e solitude, e fomos lembrados que o próprio Jesus tirava momentos para se afastar da multidão e ter um tempo a sós de oração. Meu irmão, o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, tirava momentos de se separar e orar. E uma coisa eu sei, não é porque Jesus tinha uma necessidade ou uma carência. Mesmo assim ele ia para a oração. Então o que motivava Jesus a ir para a oração? Eu aprendo com os ensinamentos de Jesus que o que nos deve levar à oração é o desejo de estar na presença, é o desejo de conversar, é o desejo de aumentar, de estreitar a comunhão e a intimidade. E sabe qual é a boa notícia, meu irmão? É que Ele está disposto a esse relacionamento. Mas para entrarmos na oração, nós precisamos saber com quem falamos. Ao entrarmos na oração, precisamos saber para quem estamos orando ou com quem estamos falando. Também precisamos saber quem somos diante de quem falamos. E precisamos saber o que orar. O que falar nessa oração? O que conversar? E quando nós olhamos para com quem falamos ou a quem estamos orando, nós cremos que falamos com Deus vivo, meu irmão, que ouve, que fala, que vê e que se move. Amém? Não é um Deus que está morto, não é um Deus imóvel, não é um Deus indiferente, mas é um Deus que vê, é um Deus que ouve e é um Deus que fala. É um Deus pessoal e que se relaciona, porque a própria descrição desse Deus é que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo em plena comunhão. E Ele é esse Deus pessoal, esse Deus que se relaciona, esse Deus que pode todas as coisas. Mas vamos olhar um pouco para as características de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é antes de todas as coisas. Isso aí já dificulta entrar na nossa cabeça limitada, porque tudo que nós conhecemos tem um começo, meio e fim. Quando é que começou? Quando surgiu? Deus não tem esse início, Ele sempre é. Ele é o eterno. Antes que houvesse dia, Ele é, e nada pode pré-existir a esse Deus. Na verdade, nós nem podemos usar muito bem a palavra existir para Deus, porque Ele é. Ele é o eterno, Ele é o primeiro e o último, o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Antes que houvesse dia, Ele é, e todas as coisas existem por causa dEle, por meio dEle, pela sua vontade. Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, não há limites, é o Deus que sabe tudo, que enxerga tudo, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não há limites. E ainda que Deus não esteja limitado à forma que nós vemos corporal nossa, que temos boca, olhos e ouvidos, nós sabemos que Ele ouve, vê, enxerga, se move. Ele é um Deus vivo. A Bíblia nos diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, então nós podemos olhar de uma maneira, mesmo que não limitada, conforme nós entendemos aqui, é um Deus que ouve, que enxerga, que vê, que fala, que se move. Eu quero ler com vocês Salmo 115. Amém? Salmo 115. Glória a Deus. É um salmo que está respondendo
a um questionamento das nações para a nação de Israel. Porque as outras nações, elas podiam bater no peito e dizer assim: se você pedir para mostrar o nosso Deus, eu vou te mostrar, vou te levar até um lugar, ele vai lá, vai ter uma estátua, uma representação visual, que você pode encostar, que você pode sentir, que você pode ver desse Deus. E essas nações questionavam Israel: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Mostra-nos o seu Deus. Se você relembrar da história de Elias, Elias desafiou os profetas de Baal a mostrarem o seu Deus. E eles se castigavam, e eles tinham que fazer ali um sacrifício, e Elias até zombava: diga mais alto para ver se seu Deus não está dormindo. De repente ele acorda. Mas então, Elias, ele diz: eu vou mostrar o Deus verdadeiro. E esse Deus, nosso Deus, responde com fogo descendo do céu, e faz um sinal maravilhoso ali. E Elias diz: esse nosso Deus, ele está com seus olhos atentos sobre nós. É um Deus que não está alheio, indiferente, como também criam os gregos, que olhavam como que a divindade ou a coisa que é espiritual não se misturasse com a material e fosse sempre muito indiferente. Nós não sabemos que Deus é assim porque Ele enviou o seu próprio Filho, e o seu Filho se fez carne, se fez corpóreo, Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele veio, o Deus Emanuel, Deus conosco, e habitou entre nós. Não é um Deus indiferente, não é um Deus como das outras nações, porque Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam às nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. E assim se tornam aqueles que a eles adoram, e aqueles que neles confiam. O que o salmista está dizendo aqui não é que aqueles pagãos não acreditavam que o Deus deles também estava num lugar elevado, no céu, ou de forma espiritual, mas ele está dizendo assim: olha, não é porque o Deus de vocês foi feito aí uma representação visual e tátil aí, em que vocês podem ver e tocar, que quer dizer que esse é um Deus verdadeiro, porque há um só Deus, e esse Deus que habita nos céus pode fazer tudo o que lhe agrada. Esse é o nosso Deus, é o Deus com quem nós nos relacionamos, é o Deus vivo, a quem falamos, nos direcionamos, o Deus que pode todas as coisas, o Criador de tudo. Então, quando nós vamos orar, temos que saber com quem estamos falando. Então, diante de uma oração, nós temos que ter a consciência que nós estamos falando com o Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, que nos criou, que criou toda a humanidade porque Ele quis, pela sua vontade, para a sua glória. Não porque Ele tinha uma necessidade, uma carência de uma relação ou de uma adoração, porque Ele é pleno e perfeito, mas pela sua vontade, para a sua glória, Ele nos criou. Ele desejou nos criar. Ele quis, e por causa disso, Ele nos fez. Mas a Bíblia nos conta, meu irmão, que agora nós entramos em quem somos ao orar, que Deus fez a humanidade e colocou no jardim, e deu a missão para Adão, a representação ali inicial da humanidade, zelar do jardim, cuidar das coisas que ele havia feito. Mas a Bíblia diz que ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele ofendeu a Deus, e por causa desse pecado, Adão e Eva, na verdade toda a humanidade foi corrompida, e a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Pecadores, inimigos, ofensores de Deus, é o que a humanidade se tornou. Mas agora, na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho amado, Jesus Cristo,
para que nele fôssemos reconciliados. Então, por causa de Cristo agora, nós sabemos com quem falamos, mas nós podemos conhecer ainda mais intimamente por causa do acesso restaurado, da reconciliação que Cristo fez na cruz. Pelo que Ele fez e pagou pelos nossos pecados, agora nós temos um acesso restaurado a esse Deus. Lembra no jardim? A Bíblia diz que na viração do dia, Adão andava pelo jardim com Deus e conversava com Deus na viração do dia. Não havia necessidade, doença, dor, nenhuma crise no jardim. Não era por isso que Adão ia para o encontro, mas era porque era maravilhoso estar no encontro. Era porque ele reconhecia a dependência e a intimidade e o relacionamento com esse Criador, o Deus Pai. E isso se perdeu por causa da corrupção do homem. Mas em Cristo Jesus, Ele nos restaura a comunhão. Então, nós sabemos com quem falamos e a quem oramos, mas e quem somos? Nós somos a humanidade caída, sim. Mas agora em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Nós podemos nos chamar filhos de Deus. Nós podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus como filhos e falarmos com Ele. Meu irmão, então a oração, ela precisa ser carregada sim de reverência, de entendimento da grandeza e do poder e da maravilhosidade que é o nosso Deus. Mas ao mesmo tempo também ser carregada de ousadia, não por causa do que nós fizemos ou do nosso merecimento, mas reconhecendo Cristo, nós somos ousados de entrar. Senhor, eu nem poderia, mas eu estou aqui para falar contigo, porque Cristo me reconciliou, que Cristo me restaurou. Então em Cristo Jesus agora, a revelação e o entendimento mais apurado de quem Deus é trazido até nós, porque os discípulos perguntavam para Jesus: mostra-nos o Pai. Como que você vai nos mostrar o Pai? Mostra-nos o Pai. E Cristo dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Ao olharmos para Cristo, temos a revelação plena do Pai. Nós olhamos para Cristo e vemos a glória do Pai. Mas também ao olharmos para Cristo, nós entendemos quem somos agora. Nós somos filhos de Deus. Amém? Você pode dizer: eu sou filho de Deus? Glória a Deus. Então na oração nós nos aproximamos, sabendo que falamos com a maior autoridade que existe, a maior grandeza que existe, a maior santidade e beleza que existe, o Eterno. E quem somos nós? Quem é o Filho do Homem? Para que se aproxime. Como é que nós podemos ter uma ousadia dessa, de falar com tal grandeza? Por causa de Cristo. Agora, a nossa forma de acessar a Deus nos dá ousadia de nos relacionarmos com Ele como filhos de Deus. Então quer dizer que eu vou para a oração exigindo os direitos de filho? Não. Quer dizer que eu vou para a oração, então, obrigando Deus a fazer o que eu preciso? Não. Porque eu não me esqueço de quem Ele é. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que o serve, eu sou seu filho. Mas graças a Deus e graças a Cristo Jesus, nós podemos nos tornar filhos, amigos, nos aprofundarmos no relacionamento. Certa vez Jesus disse para os seus discípulos: eu não vou chamar mais vocês de servos, mas agora eu vou chamar vocês de amigos, porque o servo não sabe o que pensa o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigos, porque eu estou revelando para vocês o que eu penso. Meu irmão, olha que privilégio entrar na oração. A oração não é apenas para você levar a Deus as suas petições, embora seja um bom lugar para fazer isso, e o primeiro lugar para você recorrer na hora da necessidade. Mas a oração é um lugar onde nós podemos desenvolver uma amizade de filhos e ouvirmos o que o Deus pensa. Olha só. Então talvez, meu irmão, você e eu devemos mudar a nossa forma de se aproximar de Deus. Em vez de apresentar para Deus as nossas vontades e pedir para que Deus realize as nossas vontades, nós podemos chegar diante de Deus também apresentando essas vontades, mas dizendo: Senhor, eu quero que seja feita a Tua vontade. Mostra qual é o Teu plano. Mostra, Senhor, como eu devo corresponder. O que o Senhor está pensando? O que o Senhor está agindo? Como eu devo corresponder ao que o Senhor está fazendo?
debaixo dessa consciência, estar com Jesus é prazeroso por meio da oração. E nós não vamos para a oração apenas medindo o tempo. Olha, já orei meia hora. Olha, já orei 1 hora. Já orei 2 horas. Então agora eu estou 2 horas cheio. Eu orei hoje 10 minutos. Então eu estou só 10 minutos cheio. Nós não vamos para a oração com um medidor. Nós vamos para a oração como para um encontro e uma conversa, querendo conhecer ainda mais o coração de Deus. Mas ao mesmo tempo, abrindo o nosso coração para que ele seja mudado, nosso coração seja mudado pela vontade de Deus. Então o que é a oração? Não é simplesmente sobre ter os meus pedidos atendidos, mas é sobre ter o meu coração transformado como o de Cristo. A oração não é sobre fazer Deus se mover, mas é reconhecer que Ele já veio, Ele já se moveu em meu favor. A oração não é sobre impor a minha vontade, mas é de me sujeitar aos seus planos, amém? A oração, meu irmão, é para reconhecer que Ele se moveu. E se, meu irmão, Deus não estivesse disposto na relação, se Deus não se movesse em nosso favor primeiro, se Ele não viesse ao nosso encontro, quem somos nós para fazer Deus se mover? Quem somos nós para chamar a atenção de Deus? Quem somos nós para fazer Deus ficar na reatividade conosco? Somos nós que correspondemos ao mover de Deus. E é sempre primário, meu irmão. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você aqui nessa noite, que talvez esteja passando um momento difícil, e esse tenha sido os seus motivos de oração. Eu quero te dizer, meu irmão, você não está sozinho. Você tem um Deus vivo que te ouve. Ele não está alheio, Ele não está ausente, não está indiferente. E eu quero te dizer que a resposta principal, meu irmão, é maravilhoso quando Deus fala para Moisés: não tenha medo, porque eu sou contigo. Então Moisés, ele morre e assume Josué. E sabe qual é a palavra para Josué? Josué, não temas, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu irmão, a maior palavra que você pode receber é que Deus é contigo. Talvez você olhe assim: Deus é comigo, mas as minhas contas estão atrasadas. Olha a situação da saúde, olha a situação da nossa cidade, olha a situação da minha família. Mesmo diante das adversidades, do caos e das situações de vulnerabilidade, o que nos dá a força e a esperança é exatamente essa palavra: meu irmão, minha irmã, Deus está contigo. Então, não sei você, mas se Deus está comigo, o que eu temerei? Se Ele está comigo, eu sei, eu não estou sozinho. E quem está com você, meu irmão? Esse Deus maravilhoso, nosso bom Pai. Agora em Cristo nós temos a revelação plena de que Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos justificados. Glória a Deus. Romanos 8:26 diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu quero trazer aqui dessa citação, meu irmão? Nós não sabemos muitas vezes como pedir e nem orar o que convém. E é uma coisa que a gente tem que admitir. Eu não sei. E eu me aproximo de Deus assim. Eu não sei muitas vezes o que pedir nessa situação. Mas uma coisa eu sei: o Senhor está comigo. Senhor, faz-me perceber a Tua bondade. Faz-me perceber que o Senhor está comigo. Talvez a gente está tão preocupado em resolver as situações que estão desarrumadas ao nosso redor. E me parece que nessa situação, diante de tantas coisas para serem resolvidas, Deus está dando respostas que não são necessariamente sobre a solução. E com isso eu entendo que o que Deus constrói, e o que Deus forma em nós diante dessas situações é mais importante do que somente resolver a situação de uma hora para outra. Porque Ele podia muito bem dizer uma palavra, Ele podia muito bem entrar e resolver a situação. Mas porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele me ama,
Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Ele que causa o mal na nossa vida? Não, mas mesmo diante da adversidade, Ele faz disso uma forma de nos tornarmos um coração transformado como o de Cristo. Porque um dia, meu irmão, os boletos passarão. Glória a Deus. Um dia, meu irmão, a enfermidade terá ficado para trás. Glória a Deus. Um dia, meu irmão, não terá mais nada para resolver. Glória a Deus. Mas nós estaremos diante dele, face a face, dizendo: Santo, Santo. Nós estaremos desfrutando da plenitude de não mais o caos, mas perfeitamente aquilo que Ele veio para restaurar. Um dia Ele fará nova todas as coisas, novos céus e nova terra. Mas ainda que esse dia não chegou, Ele já me fez e já fez você uma nova criatura. E você não está sozinho agora, você é uma nova criatura. Não só uma nova criatura, você é filho de Deus. Deus não está ausente, meu irmão. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus conosco. Ele não está indiferente. Mas diante desse entendimento, que também está escrito em Tiago 4:3, assim, olha, uma advertência para uma comunidade que brigava um com o outro, que acusava um ao outro, que vivia numa dissensão, numa disputa. Ele está dizendo assim: aí vocês até quando vão para a oração, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês não sabem como pedir. Vocês pedem por motivos errados para gastar nos seus próprios prazeres. Que a nossa forma de orar, meu irmão, possa ser refletida nessa noite. Nós podemos orar e olhar para a oração como um momento de estar com Jesus. Momento de nós estarmos na presença, desfrutarmos da presença. Talvez muitos aqui, quando começaram a caminhada de fé, iam para os seus momentos de oração com fervor, com fome e sede, como cantamos aqui: Senhor, pela Tua presença. Deixa eu te perguntar, se Deus resolver todos os seus problemas, você continua orando? Qual é o motivo que tem te levado para a oração, ou será que você tem deixado a oração de lado? E se eu te disser que a oração é um encontro? Que a oração é uma conversa? Que a oração é uma oportunidade de estar com Jesus? Para falarmos, mas para também ouvirmos, assim como Ele disse para os seus discípulos: agora eu te chamo de amigos. E podemos ouvir dos pensamentos de Deus. A oração, meu irmão, é esse lugar que o próprio Jesus, encarnado como um homem que passou nessa terra, não deixou de exercitar. Não como um peso: agora é a hora da oração. Mas como um momento: eu preciso orar, preciso falar com Deus. Seja nos momentos de angústia, antes de ser entregue na cruz, onde Jesus estava, Ele foi para a oração. Seja nos momentos, quais forem, de tristeza, de dor, de alegria, de angústia, não são as situações que nos levam para o relacionamento com Deus, mas é o nosso relacionamento com Deus que nos fundamenta para nos relacionar com todas as circunstâncias. É por isso que eu e você não podemos deixar de orar. Não podemos deixar essa chama se apagar no nosso coração. Jesus ensinou como orar, o que orar e como não orar. E o que Ele repreende era a motivação em que chegávamos para a oração. Que possamos analisar os nossos corações nessa noite. Sondar os nossos corações diante de Deus, para nos arrependermos. Caminhando aqui para o fim dessa reflexão, dessa mensagem, quero deixar para você exemplos do que orar. Quando eu olho para Êxodo capítulo 33, eu vejo Moisés falando com Deus de uma forma, meu irmão, singular. Ele estava falando com Deus na presença de Deus, de uma forma diferente. Ele subia ao monte e falava com Deus. O que você falaria para Deus na situação de Moisés? Se Deus dissesse para você hoje: vai lá para a porta, vai lá para o seu quarto, fecha a porta, eu quero falar com você. E você se visse diante do Deus vivo, o que você falaria para Deus? Talvez alguns pensariam como o gênio da lâmpada: Senhor, agora é a minha oportunidade.
Me dê isso, Senhor. Senhor, me torna um homem rico, Senhor. Resolva o meu problema, Senhor. Meu Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Mas me chama a atenção em que Êxodo capítulo 33, Moisés está diante de Deus, e o pedido de Moisés é: Senhor, não nos faça ir se o Senhor não for conosco. Ele está guiando o povo pelo deserto, e o pedido dele é: Senhor, se o Senhor não for, não faça nós irmos não. Ele está diante de Deus, e depois desse pedido Deus fala assim: eu olhei o teu coração, eu vou conceder o seu pedido. Mas diante desse momento com Deus, Moisés fala assim: então o que mais eu vou pedir? Senhor, deixa-me ver a sua glória. Meu irmão, qual é o coração que te motiva a ir para a oração? Qual é a sua intenção? Talvez a sua chama de ir para a oração esteja apagada. Talvez a sua motivação hoje, você olhando aí para si mesmo, esteja errada. Mas eu aprendo aqui com Moisés, que mesmo diante de Deus, ele não pediu palácios, ele não pediu riquezas, ele pediu: Senhor, deixa-me ver a tua glória. E sabe o que é maravilhoso? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele falou: eu vou deixar. Eu vou te mostrar um pouquinho, Moisés, mas eu vou te tampar dentro de uma fenda, eu vou deixar você ver eu passando. Mas Deus se esforçou em direção a Moisés, Ele se movimentou em direção a Moisés para que Moisés pudesse ver a glória. Quem é o homem? Passageiro, temporário. Os nossos dias são como um vento. E Deus está disposto à relação, meu irmão. Deus está disposto à relação, a te revelar coisas profundas, a te falar coisas que você não estava pensando, a corrigir o seu coração, a ouvir o que você tem para falar. Porque Ele não é um Deus que está com as suas mãos encurvadas. Ele não é um Deus que está com os seus ouvidos tapados. Ele é um Deus que se relaciona. É um Deus que nos espera na oração. Talvez nós não podemos mais, como Adão, na viração do dia, andar com Deus. Mas agora em Cristo Jesus, meu irmão, nós nos tornamos a habitação de Deus. Ele habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita em nós. O motivo para orarmos: pela presença. Por mais de Deus, por querer conhecê-lo mais. Foi o motivo de oração de Moisés. E dos salmistas? Meu irmão, olha Salmos 84, 10. Ele diz assim: o que eu quero é habitar na tua casa. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. O que eu quero orar? Eu quero estar contigo. Eu quero estar na tua casa. E o que o salmista no Salmo 23 diz? Ele reconhece que esse Pai, esse Deus é um bom pastor. Ele reconhece que não estamos sozinhos, que Ele é um bom Pai, Ele é um bom pastor. Mas ao final Ele também diz: eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A sua bondade, a sua fidelidade, elas me seguem. E eu quero habitar na casa do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje assim, pensando numa solução para o seu problema, e a mensagem é: Deus está contigo. E Ele está te esperando no lugar de oração. Esse problema aí, meu irmão, vai passar. Sabe por quê? Assim como a noite sabemos que passa e que amanhã vem o amanhecer, nós sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria também vem ao amanhecer. Assim como tem o verão, o inverno, o outono, assim como tem o dia de sol, o dia de chuva, nós sabemos que todas as coisas aqui são temporais. Mas quando nós olhamos para Ele e queremos estar com Ele, nós estamos olhando para coisas eternas. Nós estamos nos relacionando com o eterno. Davi no Salmo 63, e eu quero ler com vocês para nós terminarmos. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Como uma terra seca, sedenta, exausta e sem água, eu anseio por Ti. Eu quero Te contemplar no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão.
E em teu nome levantarei as minhas mãos, enquanto eu viver te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, eu me lembro de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Eu canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada. Glória a Deus. O salmista aqui se vê numa situação de aflito, e muitas vezes de guerra, em que queriam contra ele e matá-lo. Mas a oração do salmista é: Senhor, eu te bendirei, eu quero estar na tua presença, eu quero o Senhor. Então, se você precisa de um motivo de oração, que seja estar com Jesus. Que seja talvez então também por arrependimento e por intercessão. Nós precisamos, meus irmãos, orar por arrependimento. E muitas vezes a gente fala assim: olha, Deus já me perdoou, para que eu vou orar? Mas na oração Deus te mostra o seu próprio coração, Ele te ajusta e te corrige. E diante do Deus vivo, muitas vezes a nossa oração vai ser de arrependimento, vai ser de choro, vai ser de: Senhor, eu estava errado, eu estava no caminho errado, Senhor, eu quero a tua presença. Se há um motivo para a oração, também que seja orarmos uns pelos outros, e não apenas por nós mesmos. Que seja orar uns pelos outros, que nunca olhar apenas para nós mesmos. Que seja um motivo de oração sermos mudados a cada dia a sermos mais parecidos com Cristo. Como o salmista orava, dizia: Senhor, sonda-me e veja se há em mim algum caminho mau, e endireita, Senhor. Que o que nos mova para a oração seja o desejo pela presença e pela vontade do Pai. Amém? Você pode se colocar em pé, meu irmão, no seu lugar?